Bem-vindo a todos, estamos aqui novamente em outro Gold Talks, hoje com Flávio Rocha, presidente do Conselho de Administração das Lojas Guararapes, das Lojas Riachuelo, do Grupo Guararapes, e um dos meus clientes mais queridos. O Flávio teve um papel absolutamente único na minha vida, foi um grande cliente, foi quando me mudei para São Paulo, e eu aprendi um monte, Flávio, contigo. Né? Desde o mundo dos negócios, a liderança que você faz, você me ajudou a ver a política de uma forma totalmente diferente do que eu via antes, né? O máximo global na política, por que é importante a gente ter uma opinião, a gente se envolver de alguma forma, né, para tentar fazer um país melhor. Então, Flávio, é realmente uma honra para mim ter você aqui, uma pessoa única na minha vida. Flávio, é desnecessário apresentar o Flávio Rocha porque todo mundo conhece, mas em todo caso, Flávio, por favor. Muito obrigado, Áureo, por esse gentil convite. Você sabe que você foi uma pessoa fundamental aí na minha trajetória. E para me apresentar, eu acho que é a melhor definição. Eu fui o protagonista da revolução da TOC, uma empresa maravilhosa, uma startup que completa 73 anos de idade. Eu recebi como grande legado, trabalhei a minha vida toda na empresa, mas nos últimos 20 anos tive o papel de CEO. E eu acho que esses 20 anos foram marcados realmente em transformar o que era uma empresa verticalizada numa empresa verdadeiramente integrada. A nossa empresa, ela, como eu costumo dizer, ela vai do fio até a 10ª prestação depois da venda, passando por todos os elos da longa e conflituosa cadeia têxtil. Então, vai desde o fio, acabamento de fio, tecelagem, confecção, logística extremamente complexa, uma rede de lojas que se estende aos 27 estados da federação e agora um poderoso canal digital, e os serviços financeiros. E antes da TOC, eu já fazia isso intuitivamente, no sentido de dar uma visão holística a essa empresa tão complexa. Mas existia uma lógica fatiada, né? Os executivos se viam como presos às 4 paredes do seu setor e tomando decisões que muitas vezes faziam sentido entre as 4 paredes de uma financeira ou de uma fábrica de confecção ou de uma tecelagem, mas que eram ofensivas ao fluxo, ao máximo global desse sistema tão complexo. Então, me coube realmente no primeiro momento fazer de forma intuitiva e depois com a ajuda da sólida base acadêmica da TOC, com o privilégio de ter conhecido as pessoas mais brilhantes que eu conheci na minha vida, que foi o Eli Goldratt, e com a sua ajuda direta e cotidiana, fazer realmente uma revolução na empresa e transformar, como eu digo, uma empresa meramente integrada, uma sucessão de elos conflitantes, um todo sinérgico, numa gestão de fluxo que é fundamental. Eu descubro, quanto mais digital se torna o mundo, mais importante foi ter construído esse diferencial. Mas, Flávio, antes de entrar no detalhe, como é que foi teu primeiro encontro com ele, aquela viagem que a gente foi para Israel, né? Aliás, não, antes disso foi em Curitiba, nem foi em Israel direto, né? Primeiro a gente participou de um congresso em Curitiba. Conta um pouquinho dessa história, Flávio. Pois é, bom, o Hélio é uma pessoa impressionante, era uma inteligência, assim, eu diria, sobrenatural, né? Antes que eu pudesse ensaiar, contar um pouco da nossa empresa, ele já percebeu o nosso problema, a nossa... eu lembro, na primeira conversa, ele me fez uma pergunta extremamente intrigante. Ele me perguntou, qual o seu item mais vendáveis? Antes que eu pudesse pensar o que era, sei lá, a peça mais bonita que a gente ia lançar, ele falou, não é a peça mais bonita, e também como a que menos vende, não é a mais feia. A peça que mais vende é a primeira da série de SKUs. E me introduziu esse conceito fundamental no varejo, que é superfície versus profundidade. Né? E isso nos levou a uma cadeia de decisões extremamente importante, porque a gente tinha realmente uma enorme profundidade na empresa, uma variedade na empresa, mas que não era necessariamente percebida pelo cliente em cada loja. Eu me lembro naquela época. De distribuição, né?
A primeira vez que a gente foi para Israel, eu me lembro direitinho, né? As araras na Riachuelo, se não tivesse no mínimo 24 peças do mesmo modelo cor, se botasse duas já Exatamente, estava feio, já parecia, né? Era um paradigma completamente diferente naquela época, né? exato. E a partir desse insight, mudou a lógica, quer dizer, passou-se a distribuir da forma mais, vamos dizer assim, espalhada cada produto, porque se eu fosse um produto, o meu desejo seria ser puxado por 300 lojas, não por 30 lojas, e era o que acontecia antes. Então, realmente, a partir daí se começou. E outra coisa que facilitou muito a introdução naquela época, porque a visão de outra pessoa visionária e brilhante que eu tive o privilégio de conviver, que foi meu pai, Nevaldo Rocha. A Riachuelo foi a primeira a introduzir o código de barras. Aliás, antes do código de barras, eram as etiquetas perfuradas, Kimball, que era a tataravó do código de barras. E o código de barras foi a grande revolução do varejo, né? Porque transformou o varejo no setor coadjuvante, que trabalhava as informações que vinham da toda poderosa matriz industrial, QG industrial, era ali que estava a inteligência de uma cadeia empurrada, e a partir do momento que o varejo passou a ter um controle desse oceano de informações que a etiqueta de código de barras passou a colocar na mão do varejo, informação é poder. E o varejo passou dos anos 80 até 2000, 2010, agora mais do que nunca com o canal digital, a ser realmente o protagonista, passou de coadjuvante à locomotiva da cadeia de suprimento, graças ao domínio dessa riqueza de informações. Uhum. E Flávio, para quem não sabe, pessoal, o Flávio Rocha escreveu o prefácio, né, da última edição brasileira aqui do livro A Meta, e uma das coisas que você puxa bastante ali, né, Flávio, é essa questão que eu acho que foi uma das coisas que você mais gostou daquele primeiro contato com ele, né, a diferença entre máximo global e máximo local. Você já falou um pouquinho aqui, né, que a empresa, né, cada executivo nas suas quatro paredes, mas teve todo o desdobramento para a margem integral, mexer no preço de transferência. Como é que você explica um pouquinho isso, Flávio? Você lembrou bem, Áureo. Realmente um insight transformador também desse período foi libertar os executivos e a gestão da empresa, né, dos seus centros de custos localizados, do seu resultado, da última linha de cada empresa. As empresas eram distintas, tinha Guararapes Têxtil, tinha Confecções Guararapes, tinha a Transportadora Casa Verde, tinha as lojas Riachuelo e mais à frente a financeira Mido. E cada grupo de executivos remunerados, inclusive, pela última linha da sua caixa, né, da sua fatia. Né? E isso levava a guerras intermináveis por uma coisa completamente secundária e não determinante, que era o preço de transferência. Era a ditadura do preço de transferência. Quer dizer, R$ 1 a mais ou a menos na camisa polo que fosse transferida da Confecções Guararapes para lojas de Riachuelo, fazia toda a diferença na remuneração ou na remuneração variável daqueles executivos. Então, 90% do esforço gerencial estava focado naquilo que tinha mais impacto. O que tinha impacto era custo de transferência, mas, a rigor, numa visão holística, não faz nenhuma diferença se o custo de transferência proporcionou a maior ou menor margem para tecelagem ou se aquele valor foi agregado na confecção. Então, na hora que a gente estabeleceu como principal indicador, inclusive para efeito de remuneração variável, o lucro consolidado, a última linha, o EBITDA consolidado, foi como se transformasse uma cadeia de adversários, de executivos que, inclusive, acabavam se odiando pelos conflitos, até a remarem na mesma direção. Né? Essa é a mágica da visão holística que a TOC nos traz. Então, foi realmente uma providência transformadora, inclusive em termos de harmonia Harmonia é uma boa palavra, é isso aí. Exatamente, e que fez realmente as pessoas olharem o que interessam, né? Fazer a coleção mais bonita possível, atender o cliente da melhor forma possível. Isso não tinha nada a ver com o preço de transferência entre os elos da cadeia.
Não, foi bom você ter falado em harmonia, Flávio, porque eu vejo assim, tem um impacto, digamos, técnico nessa abordagem, né? Que nem quando a gente começou a distribuir para o SKU em vez de distribuir para o Grade, né? Bom, o número de operações do CD aumenta muito mais. Por outro lado, né, o fluxo na cadeia fica muito melhor, então valeu a pena, né, piorar aquela operação local para ter o máximo global. Mas tem também, não menos importante, que você disse, a questão do incentivo do comportamento humano, né, da harmonia, né, porque assim que todo mundo começa a remar realmente para o mesmo lado, em vez, né, de procurar a otimização do seu máximo, isso traz uma diferença bastante grande. E você sabe, né, Flávio, que a gente, e aí para quem está nos ouvindo, né, o Golden sempre dizia, o L, né, que a verdadeira restrição, a restrição derradeira é a tensão gerencial. E o que a gente, e outros clientes hoje, tá, Flávio, que estão no início do processo, o que se gasta de atenção gerencial com famigerado preço de transferência, né, relatórios, reuniões e discussão de quem foi a culpa, né? A indústria está com pouca produtividade ou o varejo está vendendo mal, né? E se desperdiça uma enorme atenção gerencial com esse tipo de coisa, não é verdade? Exatamente. Inclusive, nessa época, os nossos custos logísticos, até hoje, quadruplicaram, né? Quando você passa a tratar o abastecimento da loja da sua granularidade máxima, vamos dizer, uma simples camisa polo, né, que é enviada uma grade de 12 cores e 5 ou 6 tamanhos, quando ela passa a ser tratada como 60 SKUs, realmente o impacto sobre a logística é grande. É muito mais fácil você encher um caminhão com 1.000 grades de 60 produtos, cada caixa, né, do que você preencher gota a gota, repondo aquela camisa azul marinho, do tamanho M, de manga comprida, com bolso, que foi vendida na loja de Porto Velho. Né? Isso tem um impacto sobre a logística enorme, né? Exponencial. Mas isso é inteiramente compensado porque aquelas 100 mil itens que estão na loja, ao invés de ter o comportamento... É como eu faço analogia também, que o L fazia, com um volume d'água. Você pode... 100 mil itens numa loja podem ser distribuídos como um poço, uma piscina profunda de 10 metros de profundidade, consequentemente, uma pequena superfície, mas o desejável é que ela tenha a forma de um espelho d'água, os mesmos 100 mil litros, mas com a pequena profundidade, para que isso se transforme no maior número possível de alternativas para o cliente. Isso, em moda, é muito verdadeiro. Então, essa nova logística proporcionou isso. Nós tínhamos o mesmo investimento em estoque, que é o grande investimento numa loja, só que disposto como um volume d'água, como um espelho d'água, consequentemente, com grande superfície de evaporação e pouca profundidade. Superfície de evaporação é analogia direta com a venda, que é o que todo varejista busca. Tem várias verbalizações suas que eu uso até hoje, Flávio, tanto em palestras quanto até em alguns clientes, né? Eu gostava muito daquela de, poxa, nós estamos vivendo o pior dos mundos. Grande variedade na cadeia logística e pequena variedade na loja para o consumidor final, né? Que é, sem dúvida nenhuma, o pior dos mundos, né? Porque a cadeia puxada, ela não pode prescindir de cordéis invisíveis que existem entre a SKU que está na loja e o correspondente no CD. Na hora que esses cordéis... O ideal é que haja, que você tenha 30 milhões de peças de estoque e tenha o mesmo correspondente nos devidos centros logísticos, para que cada loja se torne um aspirador de estoque, né? Quanto mais cordéis estiverem vivos, na hora que você... e essa é uma tendência dos executivos de compras, minimizar o risco, picotando, né, fatiando ao máximo a aposta em cada produto, para que não haja grandes erros, e a tendência do envio inicial muito grande, para que não falte na loja, você logo de cara decepa, segmenta boa parte desses cordéis. Esse também é o pior dos mundos, né? Envios iniciais obesos, gordos para a loja, com grande profundidade e redundância de SKUs, e ruptura no centro logístico. Então, a partir daí, você mata a força de uma cadeia logística integrada e puxada. E, Flávio, mudando um pouquinho, vamos falar de outro grande homem, Flávio,
Nevaldo Rocha, né? O qual eu aprendi muito também, não tive tanto, obviamente, né, contato que nem você, mas os contatos que eu tive com ele, né, duros, né, sempre muito firmes, etc., mas com muito aprendizado. Foi um cara, né, que veio do nada, né, e acabou na Forbes, né, brasileira, e construiu um império, empregando dezenas de milhares de pessoas, né, e construindo a base, que você agora está revolucionando, mas ele deu, né, o fundamento todo. E foi um cara, né, Flávio, que inovou muito, né, e eu me lembro das histórias aí, que, né, de primeira, o conceito de franquia no Brasil, né, já sabendo aquele negócio das pessoas são boas. Fala um pouquinho do seu Nevaldo, do que ele inovou na Riachuelo, da história dele, Flávio, por favor. Sem dúvida, esse foi o grande privilégio da minha vida, ter nascido na casa de um homem realmente, verdadeiramente excepcional, diferenciado. Ele tinha o 4º ano primário, saiu de uma seca em Caraúbas, era o mais novo de 5 irmãos, e saiu com 12 anos de idade, foi tentar a vida em Natal e também teve a sorte de pegar uma Natal efervescente. Era o início da Segunda Guerra. Natal foi de pouco mais do que uma vila de pescadores a uma metrópole, quase metrópole, né, vibrante por causa da base, ali, a base americana lá em Natal. E lá ele conheceu um senhor chamado Moisés Ferman, né, como o nome revela, de origem judaica, que veio de Recife para montar farejando já o mercado dos americanos lá, e montou uma pequena relojoaria, né? E Nevaldo virou, com os 12 aos 18 anos, virou pessoa de confiança, e o braço direito dele, do Moisés. Quando acabou a guerra, os americanos foram embora, o mercado desapareceu, e o Moisés vendeu, em condições de pai para filho, aquela pequena relojoaria em Natal. Até hoje existe, tem um pouco mais de 2 metros de largura, hoje é uma oficina de bicicleta, salvo engano, lá. E esse foi o início de vida de Nevaldo, né? Que viu que não tinha mais mercado para vender relógio para americanos e transformou aquilo num pequeno bazar, né? Que vendia brilhantina, pente, os artigos da época, e, né, em determinado momento ele recebeu uma mercadoria muito diferenciada para a época, que eram camisas já feitas, já costuradas, né? Que era novidade, porque as pessoas iam, compravam tecido e costuravam, contratavam a costureira, costuravam em casa as suas roupas. E essa camisa de homens, ela teve uma performance excepcional de vendas, e Nevaldo ali enxergou um filão, assim nasceu a Capital, né, que era a primeira loja de artigos masculinos, de roupas masculinas, que depois virou uma cadeia chamada Loja Seta, né? Então foi assim que começou a vida de Nevaldo Rocha, e Nevaldo Rocha me deixou realmente um legado maravilhoso. Quando eu assumi, a Guararapes já era a maior empresa de confecção do Brasil, mas o negócio principal cada vez mais se tornava um negócio de varejo, que eram as lojas Riachuelo, que foram frutos de aquisição, eram lojas de tecidos que foram gradualmente se transformando para dar ênfase em moda, e viraram o formato que é hoje, são âncoras de 3, 4 mil metros nos principais shopping centers, e também com operação de rua, né? Mas eram empresas, eram caixas estanques, né? Que com vida independente. A Guararapes indo buscar a sua sobrevivência e atendendo 10 mil clientes, a Riachuelo era apenas um desses clientes, né? A Riachuelo tinha os seus 2 mil fornecedores, né? E gradualmente essa intimidade foi aumentando entre as empresas, até que a Guararapes se extinguiu o seu canal de representantes, que atendia esses 10 mil clientes, e cada vez mais a Riachuelo partiu para a produção própria, fazendo realmente um todo integrado. Posteriormente surgiu a parte de serviço, que é extremamente relevante, principalmente nesse mundo digital, onde você precisa ter recorrência e relevância com o cliente, que é a operação financeira, que hoje é a maior carteira de cartões private label do mercado brasileiro, a quinta maior emissora de cartões de bandeira, Visa e Mastercard. Então, foi realmente um processo muito sinérgico. Eu digo que
Deus é Guararapes, além de brasileiro, é Guararapes, porque ele deu características e, eu digo, estilos de liderança completamente diferentes entre o seu Nevaldo, que era uma personalidade mais industrial, mais centralizadora, e o meu estilo mais democrático, mais afeito à migração do poder para o varejo, né? Isso também coincidiu com esse processo que eu mencionei aqui, do leitor de código de barras, a tecnologia que deu maior protagonismo ao varejo, foi justamente a ascensão da segunda geração, eu e os outros meus pares daquela época, muitos aí ainda na ativa, no conselho, e a geração do meu pai, mais centralizadora, mais industrial, que combinava melhor com o grande QG de operação única, no mesmo endereço, né? Mas, Flávio, eu sei, ok, mais industrial, sem dúvida. Mesmo assim, eu acho que eu não estou enganado, né? Conta aquela história da franquia, que não era uma coisa assim muito normal. Foi ele que começou com um conceito de franquia, não foi? Ele não fez uma experiência exatamente, assim? Porque a gente sabe que foi a primeira. Aliás, o estilo único, inovador de seu Nevaldo se manifestou em vários pioneirismos. O mais importante deles foi a primeira loja sem balcão. Na época da Capital, né, da primeira loja de seu Nevaldo, tinha um balcão que é onde o cliente se dirigia ao balconista, essa expressão perdura até hoje, dizia o que queria, o balconista ia ao estoque e trazia, colocava o produto em cima do balcão. Nevaldo Rocha, na época lá da Segunda Guerra, quando ele trabalhava no PX, que era a operação lá dos americanos, onde os americanos se abasteciam na base militar de Natal, ele criou um fascínio aí pelo que deveria ser aquele grande país da onde vinham aquelas pessoas, né? E alimentou todo um imaginário. O primeiro dinheiro que ele conseguiu pegar nas mãos como empresário, como lojista, ele deixou o irmão Newton na loja e foi para um semestre sabático e passou 6 meses lá nos Estados Unidos aprendendo e ficou fascinado com a loja que tinha acabado de ser inaugurada, lá aquela National Shirt Shop. Chamou a atenção que a loja não tinha balcão, o cliente tocava nos produtos, podia sentir, podia provar, tinha provadores, e ele voltou e inaugurou esse formato com grande sucesso. Foi um grande sucesso de vendas, isso transformou a capital numa rede regional, com lojas desde Belém até Aracaju, né? E aí depois veio a operação industrial, quando a Guararapes nasceu em Recife para produzir para essa cadeia de lojas que já tinha conquistado uma certa relevância. Então, esse foi o balcão. Depois, a franquia também foi um total pioneirismo, nem existia o nome de franquia, que só veio aqui com as redes de fast food, né? Mas a primeira franquia foi a forma de se sair dessa empresa regional e ocupar o Centro-Sul. A forma mais eficiente, mais barata, mais rápida de ocupar o mercado desafiador aqui do Centro-Sul foi com a rede de franquias que se chamou Super G, aonde Nevaldo recrutou ex-gerentes das lojas e deu um crédito, né, do desafio de procurar um ponto em alguma cidade, alguma capital aqui do Centro-Sul, para abrir uma Super G mediante um contrato de exclusividade para comprar só produtos que a Guararapes, então, já era a maior fábrica de confecções do Brasil, né? E crescia muito fortemente. Então, a primeira franquia foi a forma da Guararapes se tornar realmente uma empresa nacional, chegou a ter 400 lojas de franquia com a bandeira Super G. As franquias existiram até em 1979, Nevaldo comprar as lojas Riachuelo, que na época eram tipicamente lojas de tecidos, né? E partir para o varejo próprio. As lojas de tecido foram gradualmente se transformando em lojas de moda até adquirir o formato atual. Muito bom, fantástico, né? E veja, né, Flávio, um cara totalmente autodidata. Porque hoje é fácil, né, Flávio? Hoje o conhecimento é commodity.
Hoje é só a capacidade de execução que diferencia, né, o sucesso do fracasso. E aí que a TLC ajuda bastante com foco, né, na execução. Mas naquela época, né, ok, fez uma viagem para os Estados Unidos, mas daí ia pegar a ideia, né, tropicalizar, fazer espetacular, sem dúvida nenhuma O primeiro espetacular. cartão de bandeira também, o primeiro cartão PL, também foi iniciativa da Guararapes, né? Foram realmente muitos. A grande inovação que permitiu essa integração do fluxo de informação foi a introdução pioneira do código de barras, né? O código de barras realmente foi algo que não se dá o devido crédito, mas foi talvez a inovação de maior impacto econômico que transformou, que criou realmente o varejo moderno, né? Fazendo da mesma forma que a Riachuelo desfrutou aqui, foi justamente a mesma visão do emblemático Sam Walton na pequena Bentonville, que criou em 15 anos a maior empresa do mundo, a Walmart, né? Graças à introdução e tirar o bom ordenhamento, né, dessa massa de informações que o Código de Barras trouxe, e hoje é substituído pela uma revolução que se atualiza através do RFID, né, das etiquetas de identificação por radiofrequência, que levam o potencial do Código de Barras ainda mais longe. Então, Flávio, isso eu até acho que você não sabe, mas o Derek Thomas, que inclusive aqui falou na Golden Conference, tem o vídeo dele aqui no Golden Circle, ele era, na época, o vice-presidente de logística do Walmart, né, lá em Bentonville, e eu visitei ele, né, a gente falou bastante sobre TLC, fizemos algumas coisas juntas lá, né, eu vi a história, né, eu não me lembro o nome agora, mas eu acho que um dos primeiros diretores de logística do Walmart usou a TLC direto lá, quando começou, né, a desenvolver o sistema, etc., né. Então, você tem o Jeff Bezos, por exemplo, que fala muito em TLC, na Meta, etc., né? Mas aqui, lá no Walmart, eu também não sabia, né? Eu fui lá. Hoje o Derek está na Nike, né? Já visitei ele algumas vezes lá, não é bem... onde é que é a Nike lá? Memphis, né? Já visitei os CDs lá dele em Memphis, né? E também estamos para iniciar algo lá. Mas, Flávio, assim, você sabe que a gente em TLC fala muito sobre valor, né? Valor é você entregar algo que remove uma limitação significativa para o teu cliente, consumidor final, de uma forma que não era possível antes e muitas vezes com uma mudança de mindset, né? Então, limitações, na verdade, são a mola propulsora da inovação, uma delas, né? E agora essa pandemia trouxe uma série de limitações, né? E eu estou acompanhando o trabalho fantástico que a Riachuelo está fazendo, né? Entrando no mundo digital, etc., que é uma nova grande, né, transformação, muito mais do que transformação digital, transformação de mindset, né? Então, como é que vocês hoje, como é que você vê, né, Flávio, esse conceito de máximo global, de repensar, de ver o negócio como um todo, nessa transformação que vocês estão fazendo, Flávio? Eu acho, Áureo, que nessa transformação fulminante que aconteceu na pandemia, né? Se há um lado bom, se há um copo meio cheio nessa tragédia da pandemia, ceifando milhões de mortes pelo mundo, o lado bom foi realmente esses 10 anos de transformação digital em poucos meses, né? Houve realmente um salto que não se esperava. Processos que iriam acontecer gradualmente, como, por exemplo, a consolidação do varejo que a gente está vendo, um processo de consolidação fulminante que está acontecendo, se esperava que acontecesse na 1 ou 2 décadas para frente, né? Então, e eu acho que se separou meio os homens o joio do trigo, né? Aqueles que, no nosso setor, eu vejo muito claramente, que continuam se vendo como redes de lojas. Rede de lojas é um setor em extinção, apesar de ser um fator de diferenciação competitiva muito importante, mas não é tudo. A rede de loja pode até ser um centro, um enraizamento físico do que nós, no nosso caso, por exemplo, nós mudamos completamente a nossa visão de negócios. Nós queremos e estamos armados até os dentes para ser um grande ecossistema temático, um ecossistema de lifestyle, né? O primeiro instante foi de consolidação dos ecossistemas generalistas, né?
Você vê aí muito enraizado o Amazon, Alibaba, aqui o Mercado Livre, Magazine Luiza, mas são os ecossistemas generalistas. Continua havendo uma gigantesca oportunidade, esse é o nosso desafio atual, para um ecossistema construído com a atmosfera própria que o mundo da moda, do estilo de vida, tudo que existe em torno da moda exige, que é beleza, culinária, arquitetura, casa, turismo, gastronomia, tudo isso é um mundo que gera 50%, 30% do dinheiro da internet e 50% do conteúdo. Né? Conteúdo é a cola que liga todas essas peças do Lego. Pergunte para a Marta, sua esposa, como eu pergunto para a Ana Paula, que graça tem comprar um vestido no big box do hipermercado, né? Aquela luz de farmácia. É uma coisa absolutamente desestimulante. Moda exige um aspiracional, uma atmosfera própria. E é isso que o consumidor está esperando desesperadamente que surja no meio da internet. Você precisa ter múltiplos pontos de contato com o cliente, vamos dizer, um enraizamento físico é um diferencial importantíssimo. Em moda existe realmente uma sinergia entre o físico e o digital muito maior do que nos outros setores, porque a percepção do valor de uma peça de moda envolve o toque, envolve a experimentação, né? Então, é para isso que nós estamos nos preparando, né? Nós acreditamos, sim, que vai existir esse grande ecossistema e com o desafio do mundo, que também é trazido pelo digital, é mais um dos superpoderes do mundo digital, é que não existe mais limitação física, você não precisa se confinar aos 3.000 metros quadrados que o Zé Isaac Pérez, da Multiplan, ou que a BR Shoppings nos destina. Você, nesse mundo, o céu é o limite em termos de mix. Uma Riachuelo Casa, por exemplo, tem 3.000 SKUs nos 700 metros quadrados da sua loja física, mas pode ter e tem 300.000 SKUs através de 150 sellers, 150 parceiros que desdobram todos aqueles mundos da loja física, seja o mundo da decoração, da culinária, do pet, do vinho, do churrasco, né? Tudo que compõe uma casa, tudo aquilo se desdobra em dezenas de sellers e, consequentemente, milhares de alternativas por cliente no mundo digital, que é coisa que não caberia numa loja física, né? Então, eu vejo essa gigantesca oportunidade, é um desafio muito maior, porque o mundo físico é mais democrático. O cliente entra num shopping físico, tem lá 300 lojas, cada loja vai ter seus 5 ou 10 segundos de fama de acordo com o tamanho da sua frente, né? Todo mundo sabe, é visto, é percebido, mas dificilmente, eu tenho certeza que não vai existir 200 ou 300 aplicativos de moda no seu smartphone. Vai existir um, no máximo 2. Então, essa é a luta que está se desenrolando para conquistar esse real estate tão necessário no smartphone do cliente. E vai conquistar aquele que tiver 2 palavras-chave: recorrência e relevância, né? Você vai ter que ter muita relevância para o cliente para que ele escolha ser o aplicativo de estilo de vida no seu celular. Mas, ao mesmo tempo, tem uma enorme oportunidade, porque esse também, usando outro chavão dos americanos e dos chineses, nessa nova fase do varejo, é o mundo onde data is the new oil, né? É o conhecimento do cliente, o histórico do cliente, que lhe proporciona fazer ofertas acessíveis, porque não é mais o cliente que vai à loja, é a loja que vai ao cliente, através de ofertas que tem que fazer sentido para o cliente, né? Então, um histórico de compras de 32 milhões de famílias, através dos 32 milhões de plásticos da Riachuelo, representa uma riqueza incomensurável e traduzida pelas ferramentas apropriadas de inteligência artificial, né? Fazer realmente as propostas, entender o comportamento de cada consumidor e traduzir isso através de propostas acessíveis com todos esses recursos que o varejo digital proporciona. Então, Flávio, voltando,
tem todo, digamos, esse entendimento de mercado, esse entendimento da tecnologia, né, do que é varejo. Agora, para isso tudo, né, vir para a prática e ser executado numa empresa aí de dezenas de milhares de funcionários, né, eu volto para aquela palavra que você falou de harmonia, né, da gestão. E eu acompanho bastante, né, o trabalho que o Oswaldo está fazendo, que é fantástico, e o Mauro Mariz, né, que você sabe o quanto eu admiro o Mauro, talvez do LinkedIn, também muito mais participando no mundo digital agora, né. Isso tudo me parece ter muito a ver com uma coisa que você iniciou, que foi bem aqui deixar claro qual é o propósito da Riachuelo, qual é o propósito da empresa, né? Você fala do capitalismo consciente, além da TOC, tem toda uma filosofia por trás, e aqui no prefácio da Meta você falou aquela historinha dos pedreiros também, para explicar o quanto o propósito é interessante, né? Você pode finalizar a nossa entrevista dando a tua ideia, a tua visão sobre isso, Flávio? Perfeito, Áureo. É como até o Godro dizia, quer dizer, uma empresa que existe para ganhar dinheiro é natimorta, lucro é o último, até felicidade é a consequência, não é a causa. Né? Uma empresa para existir e fazer com que 40 mil colaboradores nossos, colegas nossos, saltem da cama de manhã com um senso de propósito é muito fundamental. Mais uma vez, é a cola que essas 40 mil talentos se faz essa energia criadora ser direcionada no mesmo sentido. Nós temos um propósito que nos guia e nos tira da cama há muito tempo, que é dar acesso à moda, né? Alargar as portas de acesso desse mundo maravilhoso que constrói autoestima, que ajuda no bem-estar das pessoas, que é moda, mas que ela sempre foi uma ferramenta elitista, uma ferramenta ao alcance de um pequeno grupo. E a Riachuelo, Guararapes, pelas suas características, pelo seu modelo de negócios, pela sua sinergia com o lado industrial do seu negócio, proporciona esse milagre, né? Democratizar, dar acesso, baratear, transformar o sonho da moda numa prestação que caiba no bolso de qualquer brasileiro comum, né? Então, isso é muito disseminado entre nós e faz realmente dar unidade a essa massa de talentos tão diferenciados. A historinha da catedral, né? É uma história que eu sempre conto na última reunião dos trainees, né? E mostra realmente a importância da opção que eles estão fazendo. Não é uma opção apenas para ganhar dinheiro, se bem que é uma consequência, né, imediata do talento. A nossa empresa realmente dá uma oportunidade de construir carreiras muito prósperas, e eu continuo acreditando que o varejo, cada vez mais, vai abrigar as carreiras mais bem-sucedidas daqui para frente, né, pela sua transformação. Então, a historinha fala de dois pedreiros que estavam numa obra, carregando tijolos, né, com uma grande diferença. Um com a cara de poucos amigos, né, a cara fechada, visivelmente irritado, e outro com o sorriso nos lábios, né? E foi perguntado àquele que estava com a cara de poucos amigos: o que é que você está fazendo? Eu estou aqui nesse meu emprego torturante, com esse sol a pino, esse calor sufocante, de 8 horas carregando esses tijolos, olha minhas mãos como é que estão aqui, calejadas, né? E foi feita a mesma pergunta para o outro que estava com o sorriso nos lábios. E você, o que é que você está fazendo? Eu estou fazendo a catedral da minha cidade. Essa é a diferença. Ambos fazendo a mesma coisa, ambos, só que um era um carregador de tijolos, o outro era um construtor de catedral. Eu acho que a explicação do sucesso da Riachuelo e todas as empresas bem-sucedidas é transformar carregadores de tijolos em construtores de sonhos, construtores de catedrais. Cada um dos meus 40 mil colegas da Riachuelo, da Guararapes, tem exatamente essa visão e sabe a grandeza do sonho grande que nós estamos construindo e que o Brasil precisa. É isso aí, muito bom. Parabéns, Flávio. E não é só vocês, além dos 40 mil da Riachuelo, abre oportunidade para muitos, né? Inclusive para mim, foi uma oportunidade, né? Aprendi muito e me orgulho de ter participado com 1 ou 2 tijolinhos, né? Nessa história para conseguir fazer. Você realmente é um grande motivador, um grande líder, Flávio. Espero que no futuro aceite, né? Participar de outras conversas com a gente aqui,
né, explicando melhor de onde é que veio o sucesso no digital e continuar a contar essa história linda que o senhor Nevaldo criou, né, e que vocês da família continuam reproduzindo. Suas palavras Muito finais. obrigado, Áureo. Nunca é demais ressaltar a importância do papel que você teve com os seus olhos, com o recuo, que os 40 mil estão envolvidos lá no dia a dia. Você trouxe uma visão de fora, um recuo, uma visão inovadora, com a sua inteligência, seu brilho, seu conhecimento de TOC, que foi realmente determinante para transformar a empresa maravilhosa, o legado de seu Nevaldo, nessa Riachuelo de hoje e do futuro. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Flávio.